tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil via satélite, de qualquer lugar do mundo. É um prazer ter você conosco todos os dias aqui no nosso programa. Eu estou esperando você através das nossas redes sociais. Pode entrar na nossa fanpage facebook.com/nossopgm, facebook.com/nossopgm. Você entra lá, manda pra gente o seu recado, faz a sua pergunta, o tema que você gostaria de ver abordado, o artesanato que você gostaria de aprender, porque o programa é preparado especialmente para você. Eu estou te esperando também na minha fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, facebook.com/Jaqueline Stefano. Eu estou te esperando por lá. Você sabe que esse programa é preparado para você e tudo que você coloca lá nas nossas redes sociais, a gente fica de olho para fazer o que você quer. Você pode também seguir a gente lá no Instagram, @nossoprograma ou @JaqueStefano, @nossoprograma e @JaqueStefano. Entra lá, manda também o seu recado lá nas fotos, que eu leio tudo que vocês mandam, tento responder todo mundo. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu separei alguns recados que foram deixados ontem, eu falei sobre isso, né? Pra gente, daqui a pouquinho eu vou citar aqui alguns nomes. Obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. Daqui a pouquinho eu cito esses nomes, mas agora eu quero te convidar para participar. Seja através das redes sociais ou ligando para 0 Operadora 11 3337 5886. 0 Operadora 11 3337 5886. Eu já estou recebendo aqui no nosso estúdio a pedagoga Cláudia Farcas, que vai conversar com a gente. Tudo bem, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Cláudia, olha, eu fico aqui pensando natação, luta, inglês, francês, escola, atividades complementares, é muita coisa para uma criança. Como que você vê esse mundo de hoje? Até como pedagoga, realmente os pais continuam, porque há algum tempo a gente viu esse boom, os pais continuam dando muitas atividades para os seus filhos? Hoje eu acho que a grande opção dos pais, por não ter muito tempo com os filhos, é colocar eles em atividades extras curriculares. Porque o pai e a mãe não estão em casa, então ele precisa tomar o tempo dessa criança, né? Uhum. Mas o importante é não a gente saturar essa criança, porque a criança também precisa de um tempo para ela. Uhum. Então a gente tem que ir com cuidado, sem excessos, porque isso também não é bom, nem confortável para a criança. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre a diferença entre a criança fazer aquilo que ela quer, aquilo que os pais querem e aquilo que é necessário. Então eu vou dar 3 exemplos diferentes. A criança quer muito tocar um instrumento, isso é a vontade da criança. Os pais querem muito que a criança faça judô, desejo dos pais. E ainda por cima tem, por exemplo, o inglês, que mesmo que a criança não goste, a gente sabe que hoje já é uma necessidade, quanto antes mais fácil. E aí, como saber quais atividades escolher? A primeira opção, no meu ponto de vista, é o inglês. O inglês, isso porque ela vai precisar no mercado de trabalho, a competição lá na frente, na vida profissional dela. Então, o inglês, eu acho que, mesmo que a criança não goste muito, eu acho que você pode tentar trocar de escola, ver uma outra metodologia, onde a criança se sinta mais à vontade, não seja tão cobrada, mas que ela continue fazendo inglês. É importante que ela insista nas aulas de inglês, tá? Isso eu acho que é a última opção para abandonar. A questão da criança querer é muito importante. Sim, eu acho que antes de nós pais se colocarmos, eu quero que meu filho faça o judô, porque eu gosto, porque eu faço, porque eu tenho alguém que pratica na família, não é o ideal. O ideal é a criança fazer aquilo que ela gosta, que é aquilo que dê satisfação a ela, porque é para a vida pessoal dela, tanto emocional até culturalmente, né? Outra dúvida é que muitas vezes a gente vê os pais gostariam que os filhos fizessem aquilo que eles queriam fazer, o que eles fizeram e não deu certo. A mãe quer colocar a menina no balé, o pai quer colocar o menino no futebol. E às vezes a criança não gosta daquilo. Como lidar com isso? Você deve ter visto isso acontecer N vezes, né? Dias. É muito comum o pai e a mãe colocar o filho em várias atividades. O pai porque é bailarino, a mãe que é bailarina, o filho ou a filha tem que fazer o balé. Nem sempre esse aluno, o pai, querer fazer, nem sempre essa criança tem o dom para ser bailarino, não é porque eu fiz que meu filho tem que fazer. Então, eu volto e insisto, respeite o que seu filho quer fazer. Ofereça atividades para ele, várias, diversas, e ele vai escolher o que é melhor para ele, o que dê prazer para ele. Porque também é muito comum a gente ver crianças, lá na escola mesmo a gente tem várias atividades extracurriculares, e a criança não quer ir fazer, mas o pai e a mãe insistem.
né? Principalmente o balé. E essa criança pode ter o quê? Uma dor de barriga. Ela pode ter uma febre. Então, é importante você ver esses sinais, porque não está fazendo bem para ela. Né? Porque a vida já é uma correria, a criança já tem várias obrigações, como a escola, as matérias que ela realmente tem obrigação de fazer, porque isso não tem como a gente deixar de lado. Então, algumas coisas a gente pode dar como opção. As atividades extracurriculares são uma delas. Explica um pouco pra gente sobre essas atividades que muitas escolas particulares e até algumas escolas públicas hoje proporcionam a essas crianças a opção de algumas atividades, às vezes no fim de semana, às vezes fora do horário onde elas estudam. O que é bom? Tem um tempo máximo em que a criança pode ficar em atividade? Como é que funciona isso? Olha, eu recomendo, e outra, até as aulas em si são ministradas de torno de 50 minutos. Não se passa disso, nenhuma aula. Porque senão se torna cansativo e desmotivante. A criança ela tem que ter prazer naquilo que ela quer fazer. Então, ela tem que fazer a aula, querer voltar para o dia seguinte para aquela mesma aula. Né? E não se tornar uma obrigação e um transtorno na vida dela. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tem que ir com calma. Vamos falar um pouquinho sobre faixa etária e entender um pouco o que pode ser introduzido na vida da criança a partir de cada idade. Eu estava esses dias na casa de uma amiga, a Jaquinha, que deve estar me assistindo. Um beijo, meu amor. O filho dela, o Josh tem 2 anos. E ele tem uma memória incrível. A gente fez uma brincadeira, eu até fiz algumas postagens na internet. Então, ele tem as figuras geométricas, aí você pergunta, que figura é essa? Ele fala, triângulo. O que tem dentro do triângulo? Um sapo. Que cor que é o sapo? É verde. Como é que fala verde em inglês? É impressionante. Ele sabe falar várias cores em inglês. Ele conta em inglês. Ele identifica letras já. A gente percebe que é uma criança que teve muito incentivo dos pais e ele gosta de brincar disso. Ele pede para brincar disso. Como saber até onde a gente pode ir com essas atividades que são além para crianças dessas faixas etárias? Enquanto a criança estiver bem, estar feliz, você pode continuar. Quanto mais estímulo, melhor. O ser humano é assim. Ele é movido a estímulo. Se está fazendo bem para ele, não tem limite. O limite quem vai dar é a própria criança, dentro das condições dela. Não quero mais. Então, você começa a observar isso. Se a criança está indo bem como essa criança, eu acho que quanto mais estímulo, melhor. Com certeza, não tem problema algum. Não vai causar nenhum problema para ele, nenhuma sequela. Quando é hora de colocar, de fato, a criança em uma aula, por exemplo, em uma atividade extra? Porque eu acho que deve variar um pouco de criança para criança, eu acho que depende da família, né? Um bebê pode ir para natação com menos de 6 meses de idade, né? O inglês, tem crianças que pode fazer inglês desde pequenininho, porque tem o curso bilíngue na fase da educação infantil. Então, vai dar disponibilidade dos pais, dessa família, né? Não tem uma regra exata. Agora, algumas atividades, por exemplo, um instrumento musical, aí a criança precisa ter a coordenação mais definida, ela precisa ter uma idade um pouquinho maior, mais avançada, uns 6 anos, de 5 para 6 anos, porque até para segurar um violão, um violino, né, ela precisa de estar maiorzinha, né, com certeza. Pensando em todas as atividades que a escola já proporciona por si só, então tem algumas aulas que necessitam da lição de casa, do complemento em casa. Então a criança já tem esse trabalho, já tem essa responsabilidade dentro dessa rotina, né? Então eu fico imaginando até que ponto vale a pena agregar e o que agregar. Queria que você falasse pra gente propriamente da escola, dos planos que as escolas traçam. E aí a gente sabe que quando a gente pensa na questão pedagógica, ainda tem uma diferença entre a escola pública e a escola particular, mas vamos imaginar que a gente tenta equiparar o máximo possível. Todo esse ano letivo, ele já é elaborado baseado naquilo que as crianças precisam?
Com certeza. Desde quando eu fecho o ano, a gente já começa a elaborar todo o projeto pedagógico do ano seguinte, né? E aí a gente, em cima de tudo aquilo que é desenvolvido e aplicado dentro de sala de aula, essa criança precisa reforçar em casa. Do que é esse reforço? Nada mais do que aquilo que ela aprendeu em sala de aula. Então, isso é importante para que ela tenha uma boa assimilação, uma boa memorização, né? E possa aprender de maneira mais fácil, né? O seu desenvolvimento escolar. As atividades extracurriculares também são elaboradas, mas para quê? Para que a criança tenha, assim, uma socialização maior. Então, geralmente a gente tem o jogo de futebol, tem teatro, tem o judô, tem o balé, tem jazz. Então, a criança, além de desenvolver as atividades artísticas, que dali pode surgir muitos artistas, né? Muita gente boa, né? Mas é mais a questão social que a escola possibilita, porque para que eles possam conviver melhores, entendeu? Aprender a perder, por exemplo, é uma coisa muito importante para as crianças, né? A respeitar o gordinho, o magrinho, o altinho. Então, aí entra toda essa questão. Então, a escola, geralmente, ela vê dessa forma, né? Não para que saia um atleta de lá. Não é esse objetivo necessariamente, Não é esse objetivo, né? não. O objetivo é que a criança conviva socialmente da melhor forma possível. Agora, Cláudia, me surge aqui uma dúvida. As crianças que, de repente, em alguma área, em algum setor, têm um pouco de déficit, um pouco de dificuldade, podem, de repente, descobrir uma atividade extra, alguma coisa em que elas se dão muito bem? Maravilhosamente. Nossa, isso é perfeito, com certeza. É muito comum crianças que tenham muita dificuldade de leitura e escrita. E é um artista, quando vai fazer uma peça de teatro, ele dá show de bola, vamos dizer assim, destaca em todo o grupo. É muito normal. E geralmente, quando essas crianças são destacadas para alguma área, nós procuramos encaminhar chamar a família, conversar, você devia investir mais nessa área no seu filho, na hora do esporte, ou na hora do teatro, ou na hora da música, que com certeza ele sobressai sobre os demais. E era exatamente isso que eu queria te perguntar agora. A importância dos pais, junto com os professores, com os educadores, estarem atentos. Porque, às vezes, os pais não sabem aonde eu posso colocar meu filho, em que área, em que eu invisto nele. E o professor, às vezes, já percebeu que ele é muito bom na pintura, no teatro, que quando tem alguma aula com música, ele gosta de cantar, sei lá. Então, esse professor que convive todo dia com todas essas áreas em sala de aula, pode dar a melhor dica para os pais, não? Com certeza, porque a criança ela vai sobressair em alguma área. E a família que participa junto da vida escolar do filho, com certeza o professor vai chamar, a coordenação vai chamar para dar uma boa orientação. Isso é muito normal acontecer dentro do dia a dia das escolas. Agora, vamos falar sobre os prejuízos que o excesso pode trazer? Queria entender um pouco isso. O que pode ser considerado excesso? Excesso de disciplina, excesso de atividades? O que pode ser considerado excesso na vida de uma criança? Excesso é aquilo que começa a fazer mal à criança. A criança, você vai mandar ela para aula, de balé. Ela não vai querer ir, ela vai se queixar, ela vai inventar uma dor de cabeça ou até mesmo estar com essa dor de cabeça. Ela vai ter uma dor de barriga. Então, assim, se isso começa a se tornar frequente, é um sinal. Então, é importante que essa família observe. E a própria escola observe isso também. Porque é muito comum a gente receber a criança e ela fala, tia, hoje eu não quero. Aí, tudo bem, você está indisposto. Amanhã acontece de novo. Então, precisa sentar, precisa verificar junto com essa família o que está acontecendo e dar uma diminuída. Vamos tirar um pouco de atividade porque não está fazendo bem. Outro detalhe importante, tudo que pode ser demais pode até trazer sequelas emocionais para essa criança. E futuramente ela não querer fazer mais nada. E aí você falou uma coisa que me chama a atenção, vou dar aqui o exemplo clássico eu tô com dor de cabeça, também pode ser físico. Então, o fato daquela atividade estar desgastando, não ser o que aquela criança quer, pode trazer uma consequência física. Com certeza, tanto física como emocional. Então, é preciso ter cautela. Se teu filho está indo bem, está feliz, esse é o termômetro. Se ele está reclamando,
Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que está incomodando, vamos rever. No próximo semestre, não precisa abandonar, porque ele começou, deve terminar, né? Quando chegar no próximo semestre, vamos rever, vamos ver o que vale a pena realmente ficar, procurar os profissionais que estão dentro da escola para orientar a família e traçar uma coisa mais tranquila para ele. E eu queria falar um pouquinho agora dos animais nessas atividades. A gente percebe a participação, por exemplo, principalmente de cavalos, né? De cães, participando de várias atividades com crianças e principalmente aquelas crianças que têm algum tipo de atraso, algum tipo de necessidade, fazendo atividade com esses animais, dão uma resposta incrível. Vale os pais e os educadores estarem atentos a esse tipo de atividade também, né? Com certeza. O animal, a criança, ela se entrega por inteira para o animalzinho, né? E ele retribui também esse carinho. Então, a criança que tem algum probleminha, realmente, fazer atividade física com os animais vai dar um retorno muito positivo para ela, assim, no seu desenvolvimento. Para as pessoas que estão nos assistindo e querem dar sugestões à sua escola, à escola dos seus filhos, seja ela pública ou particular, tem algumas atividades que você pode indicar como as primeiras, por onde a escola pode começar? Olha, a primeira que eu indico sempre vai ser o inglês, tá? Fazendo parte. Outra, o futebol é ótimo, socializa tanto para menina quanto para menino. A dança, seja ela o jazz, o balé, ou seja qualquer tipo de dança, o teatro. Então, assim, são coisas que não exigem muitos recursos financeiros e qualquer instituição pode manter. Por exemplo, a educação física, A educação física é uma atividade já do dia a dia, né? Então, ela já está dentro da grade curricular do aluno. Mas as outras atividades são extras, né? Que são fora. Pode, de repente... Por exemplo, a sua escola já tem educação física, então você pode colocar alguma dentro da atividade física, né, que a gente está falando, algo que é crescente. Então, um campeonato, por exemplo, motiva tanto as crianças, sem né? dúvida. Geralmente as escolas têm, né? Todas elas fazem Olimpíadas, Jogos Olímpicos, jogos de futebol, jogos de basquete. Então, geralmente, é uma coisa bem... Você envolve toda a comunidade, né? Não só os alunos, os professores e os pais que possam ir assistir os filhos também. Cláudia, para a gente caminhar para o final e retomar o nosso bate-papo, eu fico aqui com uma dúvida e eu queria que você, como pedagogo, explicasse isso para nós. Qual a importância da rotina na vida da criança? A rotina é importantíssima, porque se você não criar uma forma do seu filho ter uma linha de estudo, ter horário para chegar, tirar aquele uniforme, uma boa alimentação, a criança ela se perde, ela se torna um adulto perdido também, até na sua vida profissional. Então, a rotina é o que vai fazer com que o aluno crie discernimento e saiba lidar com tantas aulas, né? Principalmente na escola particular, que geralmente são mais de 10 aulas, mais de 10 professores. Então, ele precisa ter uma rotina em todos os sentidos, né? Não só de estudo, mas como na alimentação, na questão da internet, no Facebook, nas redes sociais. Senão a criança se perde e no fim ela não consegue concluir nada. Para a gente finalizar, Cláudia, eu queria que você falasse qual a importância de brincar dentro dessas atividades das crianças, de ter um tempo para isso. É o melhor. A criança precisa brincar, né? A criança, nós não podemos deixar ela deixar de brincar, né? Porque hoje se cobra muito e está se esquecendo a criança o brincar dela. Então, é o mais importante de tudo. Reservar também dentro do horário das rotinas o brincar dela, brincar em casa, brincar com o amiguinho, trazer um coleguinha em casa para brincar na escola. Então, criar essa rotina também. Não deixe de brincar com seu filho e de deixar a criança brincar, né? É o melhor, né? Brincar com os filhos. Eu brinquei muito com meus filhos. Tem que aproveitar, né? Muito. Dizem que passa rapidinho. Eu não tenho filhos, mas vejo os meus sobrinhos voando, né? Meus filhos já estão mais com 14, nós brincamos muito. Muito futebol,
muita brincadeira dentro da escola, porque eles viveram dentro da escola, né? Então a gente aproveitou muito esses momentos. E é muito sendo saudável. mãe educadora, tem que aproveitar para se divertir na escola, gente. Não tem como. Muito obrigada, Cláudia. Foi um prazer te receber Obrigada, aqui. Anida. Quem quiser entrar em contato, o site do colégio? É www.colegiobomretiro.com.br. Mais uma vez, obrigada. Volto Obrigada sempre, a você. viu? Uma ótima Obrigada. tarde.